Sejam bem-vindos às videoaulas da Waterpie. Meu nome é Everton de Souza, serei o instrutor responsável pelo módulo de medição e faturamento, de forma simultânea de contas sendo realizada pelo aplicativo móvel Sepsify. No conteúdo dessa videoaula, veremos como configurar o aplicativo Sepsify, realizar leituras em campo, impressão de fatura simultânea e lançamento de ocorrências de leitura, podendo incluir fotos e observações, e também o retorno das ligações. A pauta desta videoaula contempla os seguintes tópicos: conceitos gerais, configuração do aplicativo, acesso ao módulo, selecionar rotas e execução de leituras. Iniciaremos essa videoaula falando sobre os conceitos gerais. Através do aplicativo móvel Sepsify, é possível realizar todo o processo de leitura e entrega de contas de forma simultânea ao cliente, permitindo que este avalie sua conta e tire suas dúvidas em tempo real, seja este referente ao consumo e valor da conta. Também é possível atrelar um código de leitura ao imóvel, atrelar uma ocorrência de leitura ao imóvel, transferir leituras após a sua execução de forma online ao sistema Customify, evitando inconsistência no processo de arrecadação. Permite o início das tratativas de crítica, dando assim maior agilidade ao processo. Outro ponto importante que vale ressaltar é que as regras de negócio, média de consumo, última leitura, parâmetros de retenção da fatura, entre outros, são invisíveis ao leiturista, impossibilitando assim a manipulação dos dados. Possui também um conjunto de facilidades que possibilita o leiturista realizar o seu roteiro de leitura de várias formas, ou seja, de forma padrão, usando grupo, rota, quadro e sequência, ou pelo logradouro ou pelo número do hidrômetro. Também é possível inverter o roteiro de leitura. E assim finalizamos o tópico de conceitos gerais. Agora vamos iniciar o tópico configuração do aplicativo. Com o Sepsify aberto, o primeiro passo é realizar as configurações. Para isso, vamos acessar o menu e entrar na opção Configurações. Devemos selecionar a unidade operacional e selecionar a impressora. Vale ressaltar que para que a impressora seja listada, anteriormente tem que ser realizado o pareamento da impressora com o celular através do Bluetooth. Após isso, ela estará disponível na lista de impressoras para ser selecionada. Após selecionar a impressora, após conectar a impressora, vamos realizar um teste para garantir que a impressora foi conectada de forma corretamente. Após realizar a conexão com a impressora, devemos executar uma impressão teste para garantir que as configurações foram realizadas de forma correta. Como podemos verificar, a impressão de teste foi realizada com sucesso, garantindo assim que em campo o leiturista conseguirá fazer a impressão das faturas. Após concluir todas as configurações, vamos clicar no botão Salvar para garantir que as configurações foram salvas com sucesso, como mostrado no aviso. É extremamente importante salvar para garantir que vamos acessar o ambiente correto. E com isso finalizamos o tópico Configuração do aplicativo. Agora vamos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é o acesso ao módulo no aplicativo móvel Sepsify. Após realizar as configurações, vamos precisar fazer o login para poder acessar o módulo de leitura. Para isso, vamos acionar o menu e selecionar o item Login. Vamos efetuar o login, adicionando nosso usuário e a senha. Após realizar o login, somos redirecionados para a tela de carga, mas podemos observar no menu que foram adicionadas duas novas opções: carga e leitura. Na carga, temos as opções de controle de dados da carga que serão usados nas leituras, como realizar uma nova carga ou excluir carga. E no menu de leitura, temos as opções do fluxo de leitura. E assim finalizamos o item Acesso ao módulo. Agora vamos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é selecionar rotas no aplicativo móvel Sepsify. Como ainda não realizamos uma nova carga, vamos iniciar realizando essa carga. Aqui na tela de rotas, como ainda não realizamos uma carga, nosso primeiro passo será realizar uma nova carga. Ao clicar no botão Nova Carga, somos redirecionados para a tela de rotas. Aqui será disponibilizada todas as rotas disponíveis para o leiturista para que ele possa fazer o carregamento. Vamos carregar a rota 1. Após a mensagem de confirmação que a carga foi efetuada com sucesso, Após a mensagem de confirmação da carga efetuada com sucesso, vamos clicar no botão OK e vamos clicar na setinha para voltar para a tela de cargas.
Agora podemos observar que temos 5 leituras pendentes disponíveis para o leiturista, confirmando assim que a carga foi realizada de forma correta. À medida que as leituras forem sendo realizadas, o número de leituras pendentes vai diminuindo e o número de leituras realizadas aumentando. Como no Servicify, as leituras realizadas são retornadas em tempo real, ou seja, à medida que são lidas, vão sendo retornadas, podemos observar a quantidade de leituras pendentes no campo Leituras não enviadas. E com isso finalizamos o item Selecionar rotas. Agora vamos iniciar o próximo tópico dessa videoaula, que é execução das leituras no aplicativo móvel Servicify. Com a carga de dados realizada e as ligações disponíveis, vamos iniciar as leituras. Para isso, vamos abrir o menu e selecionar a opção Leitura. O menu Leitura é responsável por disponibilizar os recursos necessários para a realização da leitura e emissão da fatura em campo, sendo possível pesquisar ligações de acordo com alguns filtros disponíveis. Leitura por logradouro. Ao invés do sistema exibir os roteiros, serão exibidos logradouros, onde é possível selecionar o logradouro desejado. Leitura por hidrômetro. É possível realizar a leitura pesquisando pela numeração do hidrômetro. Leitura por número ligação. Semelhante à pesquisa por hidrômetro, o sistema permite selecionar uma ligação específica para a realização da leitura. Além das pesquisas, também é possível inverter a ordem do roteiro pelo botão Inverter Ordem. Também temos a opção de reimpressão por número da ligação e número de hidrômetro. Após selecionar os filtros necessários, vamos selecionar rota ou logradouro, caso o filtro esteja selecionado, na parte inferior da tela. Ao selecionar a rota desejada, será aberta a tela de leitura. Tela composta por 3 botões na parte superior, botão de débito, que lista todos os débitos em aberto do cliente, botão de pular imóvel, onde a gente pode avançar para o próximo imóvel disponível para leitura, e o botão de voltar imóvel, onde podemos voltar ao imóvel anterior que ainda não foi feita a leitura. E também é composta por 3 abas. Na primeira aba, podemos observar todas as informações necessárias para que o leiturista possa realizar as leituras. Nela temos informações como código do cliente ou matrícula, nome do cliente, endereço, complemento e o número do medidor. Na segunda aba, podemos adicionar código de leitura para informar alguma situação adversa na leitura, como por exemplo, hidrômetro danificado, evento esse que impossibilita que o leiturista consiga realizar a leitura. Com a seleção do código de leitura, podemos selecionar uma ocorrência de leitura para dar complemento à informação selecionada anteriormente no código de leitura, como por exemplo, hidrômetro com vazamento, deixando ainda mais evidente que não foi possível realizar a leitura. Após selecionar a ocorrência, podemos adicionar fotos de comprovação da ocorrência e uma observação, facilitando que a equipe do escritório consiga analisar o caso. Após preencher as informações necessárias da ocorrência, vamos clicar no botão Salvar e nos é apresentado uma mensagem de confirmação de leitura. Após a mensagem de confirmação, vamos para a terceira aba. Na terceira aba, temos basicamente 2 fluxos. Um digitando a leitura do hidrômetro e outra confirmando o impedimento de leitura. Para o fluxo ficar mais claro, vou realizar algumas leituras. Vou iniciar com o fluxo padrão, onde não vamos precisar adicionar nenhum código de leitura e nenhuma ocorrência. Então avançamos para a segunda aba. Então vamos avançar para a terceira aba e digitar a leitura informada no hidrômetro. Nesse caso, 24. Como podemos observar, o cálculo foi realizado e logo em seguida a impressão. Após a impressão, irá abrir um pop-up de confirmação de entrega, onde o leiturista poderá escolher o local de entrega da fatura. Nesse caso, vamos selecionar o embaixo da porta. Em seguida, clicar em confirmar. Com isso, o fluxo de leitura dessa ligação chega ao fim e é redirecionado automaticamente para a leitura da próxima ligação. Agora vamos para um caso em que a leitura informada pelo leiturista foi menor que a leitura anterior. Para esse caso, vamos avançar para a terceira aba novamente, porque não é necessário a adição de um código de leitura nem de uma ocorrência, e vamos digitar a leitura 1440, que é a leitura menor que a anterior. Com isso, o Servicify envia uma notificação informando que o consumo foi incompatível com a média. Refaça sua leitura, e embaixo ele informa que a leitura foi menor que a leitura anterior. Clicando no botão OK, o Servicify irá limpar a leitura anterior digitada pelo leiturista e liberando para que seja digitada novamente a leitura.
Caso o leiturista repita a leitura, o Servicify irá realizar o cálculo e posteriormente a impressão do aviso de retenção, para que esta leitura seja analisada pela equipe do escritório. Então vou repetir a leitura para exemplificar o que eu acabei de descrever. Após digitar a leitura, o Servicify irá pedir somente para você confirmar se o número de hidrômetro está correto. Irá realizar. E como eu informei, o cálculo foi realizado e a impressão do aviso de retenção. Como a fatura foi retida, o leiturista precisará tirar fotos e adicionar uma observação para facilitar que a equipe do escritório consiga analisar o caso. O terceiro cenário que quero trazer é quando a leitura informada tem um aumento maior que 100%. O comportamento vai ser semelhante ao anterior, mas a mensagem de aviso será informando que teve um aumento de 100% e a fatura também será retida. Como informei, o cenário é semelhante ao cenário passado. Com isso, após digitar a mesma leitura 2 vezes, o cálculo e a impressão foi realizado de forma correta. Neste caso, como também a fatura foi retida, também será necessário adicionar fotos e uma observação. O quarto cenário que eu quero trazer é quando se é adicionado um código de leitura em uma ocorrência. Para facilitar o entendimento, vou usar os mesmos que usei anteriormente. Vamos avançar para a segunda aba e selecionar o código de leitura HD danificado. Com isso foi adicionado o código de leitura. Vale salientar que dependendo do código de leitura, a leitura não será realizada e será cobrado a média ou o mínimo, dependendo do critério de faturamento do código de leitura. No nosso cenário, esse código de leitura tem um critério de faturamento com cobrança do mínimo. Com isso, o leiturista não precisará digitar a leitura na próxima aba. E será feito o cálculo cobrando o mínimo. Após incluir o código de leitura, podemos adicionar uma ocorrência para complementar a informação do código de leitura. As ocorrências têm um caráter informativo, tendo como principal função complementar o código de leitura e realizar as evidências. Para adicionar, vamos clicar em Adicionar ocorrência e em seguida selecionar a ocorrência HD com vazamento. Como a ocorrência ela tem esse caráter informativo, precisamos informar com fotos e observação. Após adicionar as informações, podemos clicar no botão Salvar. Seremos notificados que a ocorrência foi salva com sucesso e voltamos para a segunda aba. Na segunda aba, podemos observar as ocorrências que foram adicionadas, podendo adicionar até 3 ocorrências. Após a adição do código de leitura e das ocorrências, podemos avançar para a terceira aba. Podemos observar que foi exibido um alerta informando que o código de leitura selecionado impede de ser digitada uma leitura. Isso porque seu critério de faturamento é cobrança pelo mínimo. Ao clicar em OK, será realizado o cálculo e a fatura será impressa. E o último cenário que eu quero trazer é de uma ligação estimada ou cota fixa. Nesse tipo de ligação, o cálculo já foi feito no momento da separação no Customify e a fatura já vem calculada e com valor. O Servicify irá realizar somente a impressão. Ao avançar a segunda aba, podemos observar que o código de leitura estimada foi selecionado e não é permitido realizar a mudança dele, porque esse é um código de leitura específico para esse tipo de ligação. Com isso, podemos avançar para a terceira aba, onde a impressão da fatura será realizada. Como eu informei anteriormente, o cálculo da fatura é feito no momento da separação, então o Servicify não é responsável por isso. O Servicify vai simplesmente imprimir a fatura. Após a conclusão de todas as leituras, o Servicify exibirá um alerta informando que todas as leituras foram realizadas. Com isso, seremos redirecionados para a tela de leitura. Para acompanhar o status de retorno dessas ligações, vamos voltar para a tela de carga. Na tela de carga, podemos observar que nenhuma leitura mais está pendente e que todas as 5 leituras foram realizadas. E temos 2 leituras não enviadas. Como eu informei a vocês, as leituras são enviadas em tempo real, ou seja, 3 leituras já foram enviadas. Mas temos um tempo entre cada envio, tempo esse parametrizado que pode ser mudado. No nosso exemplo, está sendo usado um envio a cada minuto. Como realizamos as 2 últimas leituras em um curto intervalo de tempo, ainda faltam 2 leituras para serem enviadas. Podemos aguardar o envio ser feito de forma automática, como também podemos utilizar os botões de descarga para realizar o retorno das ligações faltantes. Para agilizar, vamos realizar a descarga usando a descarga upload.
Após concluir a descarga, seremos notificados de que a descarga foi realizada com sucesso e já podemos observar que todas as leituras foram enviadas, pois o número de leituras não enviadas agora é zerado. Além da descarga upload, também temos a descarga parcial, que pode ser realizada a qualquer momento, e a descarga backup, que é semelhante à descarga upload. Com isso, fechamos o ciclo de leitura dessa rota. Para o leiturista realizar a carga da próxima rota, é só ele clicar no botão Nova Carga e iniciar novamente todo o ciclo. Bom, pessoal, esse é o nosso módulo Medição e Faturamento de forma simultânea de contas sendo realizado pelo aplicativo móvel Servicify. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer a atenção e até a próxima.